Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e para continuar o nosso especial de Lendo Thomas Mann, hoje nós vamos falar sobre uma novela que foi publicada em 1903, que também retrata a questão do artista na sociedade, todas as dualidades que envolvem esse pensamento, expostas aqui na novela Tonio Kruger. Da ich hier sprechen soll, ist es begreiflich, dass ich mir Gedanken mache über die Eigentümlichkeit und den Reiz, O Thomas Mann, então, é um autor alemão, nascido em 1875. Ele é um dos maiores escritores da humanidade. Ganhou o Prêmio Nobel em 1929 e tem no seu currículo obras grandiosas, como, por exemplo, A Morte em Veneza, que também está nessa edição aqui junto com o Tonio Kruger, que nós vamos tentar hoje, e já tem vídeo aqui no canal. Inclusive, para quem quiser saber mais um pouquinho sobre a vida do Thomas Mann, eu fiz um vídeo específico falando sobre a vida e a obra dele, e também vou deixar o link na descrição, ou é só que você clicar aqui no iCard. Dessa nova coleção da Companhia das Letras já saiu também o primeiro romance dele, Os Buddenbrooks, não sei se assim se pronuncia, não falo alemão, e eu também já li o livro, é um romance espetacular, e vai ser o próximo livro que eu vou comentar aqui com vocês no Lendo Thomas Mann. E também outro livro que eu também pretendo ler até o final desse ano, que é o Doutor Fausto, juntamente com a Montanha Mágica, que deve sair lá para outubro, novembro, aqui no Brasil, a nova edição da Companhia das Letras. Para quem conhece um pouquinho da história do Thomas Mann, vai perceber que na novela aqui, Tonio Kruger, que foi publicada em 1903, que saiu junto com uma coletânea de outras novelas chamada Tristão, e dentro dessas novelas estava Tonio Kruger, e que ela é publicada separadamente com Morte em Veneza nessa edição aqui brasileira. Nós percebemos então muito da vida do próprio Thomas Mann nessa novela. A gente sabe que o Thomas Mann ele é filho de uma família burguesa. A mãe tem uma origem latina, a mãe era brasileira, né, Júlia da Silva. E a gente vai perceber essas dualidades. Ele vai colocar então essa função do artista visto como um pária na sociedade. E ele vai estar sempre se enxergando como um burguês ou um artista. Ele vai tentando se encaixar devido a essa própria formação que o próprio Tonio tem, que o próprio Mann tem, tentando se encaixar nessa sociedade. Ele escreveu isso aqui muito jovem, ele tinha 20 e poucos anos, e não sei se eram esses próprios pensamentos que passavam pela cabeça do Thomas Mann, de sendo filho de um burguês e de por estar seguindo a carreira literária, muito desses aspectos que ele vai abordar aqui na novela, de como ele se sentia, de sentir que não está levando à frente o nome da família, algo muito que ele aborda também aqui no romance Os Buddenbrooks, e é marcante os traços do próprio Mann na história. A gente sabe também que o Mann teve alguns relacionamentos homossexuais durante sua vida, e a gente vai perceber aqui também uma paixão dele pelo seu amigo e também por uma menina. Então ele vai conseguir abordar várias nuances que, querendo ou não, a gente sabendo um pouquinho da história do Mann, a gente leva um pouco para a questão autobiográfica, apesar de nós não termos certeza disso. Então esse rapaz, o Tonio Kruger, começa a história como um jovem de 14 anos, que tocava violino, que escrevia versos. Então ele era um artista. E por ser um artista, em uma novela do Thomas Mann, a gente sabe que o Thomas Mann ele tem aquele leitmotiv que ele puxou lá do Richard Wagner, ou seja, algumas características que vão marcar a sua obra. Então, se a gente sabe que é um personagem artista numa obra do Thomas Mann, a gente sabe que ele vai ter os olhos escuros e os cabelos negros, e isso se confirma aqui na história. Então ele está saindo da escola, do colégio, com um colega dele, Hans Hansen, que também é filho de uma família abastada, assim como o Tonio. Entretanto, o Hans não é artista. É um rapaz muito belo, de olhos claros, de cabelos louros. E por esse rapaz, o Hans acaba nutrindo uma paixão. Ele diz assim: a verdade era que Tonio amava Hans e já tinha sofrido muito por ele. Quem mais ama é o vencido e tem de sofrer. Então a gente vai perceber desde cedo a relação entre o Tonio como sendo um artista e toda essa paixão que ele desenvolve, esse amor que ele desenvolve pelas pessoas e essa relação com um sentimento que mais pra frente o Tonio vai meio que abominar. Ele vai tentar se distanciar um pouco dessas coisas que ama, justamente por
propor que esse é o posicionamento real do artista. Então, desde cedo a gente vai perceber na vida do Tônio esse peso de ser um artista, do ponto de vista de que quando, por exemplo, ele escreve versos e esse caderno dele acaba sendo encontrado, isso é visto como ocupação constrangedora, um burguês que escreve versos e aquilo é tido como uma vergonha. Então, desde cedo, o fato dele ser artista numa família burguesa é algo que o confronta de uma forma muito brutal. Entretanto, a gente percebe essa dualidade vindo da própria família. O pai, então esse burguês, não artista, que aqui é descrito também, claro, como eu já disse, com olhos claros e os cabelos louros, e a mãe, que tem essas características latinas, como eu já disse, mais fogosas, que relembram então a própria mãe do Thomas Mann, que era brasileira, ou seja, ela tinha os cabelos negros e ela era uma musicista, ela tocava tanto piano quanto bandolim. E aqui vai falar que ela foi buscada bem lá embaixo no mapa, dando a entender que é realmente uma conexão com a própria mãe do Mann. O interessante é a gente perceber aqui que há sempre essa busca pelo equilíbrio, a relação entre um artista e um não artista. É a própria busca do Aschenbach aqui em Morte em Veneza, como agora aqui também no próprio Tônio Kroeger. Ele se apaixona então pelo Hans Hansen, não artista, e mais pra frente pela Laura, assim como o pai e a mãe do Thomas Mann unem e fazem esse equilíbrio entre o ser artista e o não artista, meio que eles se completassem. E eu não estou viajando, porque numa passagem aqui deixa isso bem claro. Ele diz assim, quando ele se retrata do amor entre o Tônio e o Hans. Ele o amava, em primeiro lugar, por ele ser bonito. Entretanto, tinha outro ponto. Mas também por ser em tudo e por tudo o seu avesso e o seu contrário. Ou seja, ele o amava por justamente ele completar aquela parte que faltava ao Tônio. Essa parte não artista. Não entrando em deméritos de relações, aqui o próprio Mann ele quer abordar justamente a relação do artista na sociedade. Então esqueça os outros posicionamentos. E aqui tem várias passagens engraçadas, como por exemplo no qual o Tônio está falando com os Hans Hansen e ele indica para ele um livro do Schiller. Entretanto, o Hans diz que não vai gostar desse livro e que ele prefere o livro dele ilustrado sobre cavalos. Nós vamos passar por outras experiências amorosas, depois o Thomas Mann vai se apaixonar por essa Laura, a Laura Inge, que é uma garota loura de olhos azuis. Nesse ponto ele começa a frisar um pouco desse distanciamento, relacionando tanto a felicidade, a tristeza e o amor. E ele vai dizer que ser feliz no amor não é ser amado novamente. Então ele vai dizer que ser amado novamente, ter essa alegria por ser amado de volta, é mais que um sentimento de vaidade, não de amor. Amar, a felicidade é justamente amar a outra pessoa. Então a gente percebe todo esse relacionamento do distanciamento, do artista como amando outras pessoas e não sendo correspondido de forma alguma, e ele caracterizando então essa parte como uma vaidade de querer ser amado de volta. Então ele estava assim feliz amando aquelas pessoas. Então, no capítulo 3, começa a acontecer as mudanças aqui com Tônio Kroeger, mudanças que vão marcar muito a vida dele, assim como marcaram a própria vida do Mann. O pai dele morre muito cedo, o que acontece com o Thomas Mann, e a partir dessa mudança drásticas que acontecem, quanto mais ele se debilita, ele meio que se entrega a essa vida artística, da mesma forma que o Mann se entregou. Essas novelas foram escritas com ele ainda jovem, 20 e poucos anos, tanto esse Brandenburg, suas outras novelas. E aqui a novela diz que, à medida que sua saúde se debilitava, o seu senso artístico se aguçava, meio que melhorando aquela ideia que nós já comentamos no vídeo passado sobre a Morte em Veneza. Aqui ele menospreza completamente aquele artista que acha que o talento é um ornamento social e que essa arte é visível pelas aparências, sabe? Caracterizando, seja vivendo de uma forma desgrenhada ou seja se enfeitando demais, vivendo sobre o luxo. Ele fala que a verdadeira obra de arte, ela nasce como produto de uma vida perniciosa, uma vida dura, e que é preciso morrer para ser artista,
por inteiro. Então, no meio de todo esse sofrimento, o Tônio ele vai se entregar à carreira literária e ele vai publicar o seu livro e vai ser extremamente venerado. Ele vai se tornar um artista venerado pela sua obra. Então, a partir daí, a gente vai ver consequências como o Tônio se reencontrando o passado e discutindo sobre as funções de ser ou não artista, essas dualidades que vivem na cabeça dele com uma amiga pintora que ele tem. Então, eu decidi dividir em 2 vídeos, aqui abordando só os 3 primeiros capítulos, então eu não estou considerando isso como spoiler, e no segundo vídeo, que você vai ver se for vontade sua, eu vou conversar sobre os outros capítulos que encerram a novela. Então, se você já tiver lido o livro, se você se interessou, termine de ler o livro ou leia o livro e vamos conversar no segundo vídeo sobre a novela Tônio Kröger. Então, eu espero que você volte e continue assistindo outro vídeo para você saber o que acontece após a obra do Tônio ser venerada e quais são essas dualidades que passam pela cabeça dele. Ele era um burguês artista ou um artista burguês ou nenhum dos dois? Espero que você volte para a gente continuar lendo Thomas Mann. Da ich hier sprechen soll, ist es begreiflich, dass ich mir Gedanken mache über die eigentliche